Eu tenho muito orgulho de ser mãe do Saulo e mãe do Samuel. O Saulo, que é uma pessoa com síndrome de Down, síndrome de West, cardiopatia congênita e o autismo. E falar sobre o Saulo, de todas as lutas que a gente já vivenciou, foram inúmeras lutas, né? A gente passou pelos diagnósticos, que durante toda a minha gravidez eu não descobri a malformação cardíaca, nem tampouco a síndrome de Down. E aí tudo isso veio após o nascimento do Saulo. Foram tantas lutas, assim, tantas. Veio também o diagnóstico da cardiopatia, cirurgia aos 7 meses. Meu filho fez 3 cirurgias, teve sepse, ficou 33 dias hospitalizados, teve dias de intubação e toda aquela angústia que a gente vivenciou. Então foram dias bem intensos, de muita luta, de muito sofrimento. E eu lembro do dia que a gente recebeu alta, que eu saí daquele hospital tão feliz, eu achava assim, ai meu Deus, eu venci isso e acabou o sofrimento. Então, como eu era ingênua, né? Como eu era imatura, nesse intervalo ainda, antes da síndrome de Down, depois que eu descobri a síndrome de Down, eu descobri no dia do nascimento, né? E aí, depois da cirurgia cardíaca, antes da cirurgia cardíaca, aliás, aos 5 meses, o Saulo teve sua primeira convulsão, que era do tipo espasmo, né? Então, era algo ainda muito novo para mim aquilo, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico, meu mundo caiu, a gente viveu também muito sofrimento. Foi com 5 meses a gente descobriu essa questão da síndrome de West. Aí foram muitos medicamentos para tentar controlar essas convulsões, e incontroláveis as convulsões. E aí, com 7 meses, essa cirurgia, e ele saiu de lá com 8 meses. E aí eu sentia que aquilo era, ai, pronto, venci. Mal sabe eu que aquilo era uma pequena barreira na nossa vida. Desde pequeno eu sempre andei de cadeira de roda, morava no Rio de Janeiro. Também não tem diferença nenhuma da dificuldade daqui para o Rio de Janeiro, não tem. Porque lá também tem essa dificuldade toda também. A gente vai num lugar, degrau alto, calçada esburacada, rua esburacada. E dificuldade para muitas coisas. Às vezes tem escada, tem batente. E poucas pessoas se sensibilizam em fazer um acesso que seja razoável. Desde criança, sempre, apesar das dificuldades, sempre corri atrás, mas sempre com ajuda também, sozinho. Porque o governo dá auxílio, dá algumas assistências, mas mesmo assim ainda é pouca. Além da pessoa que tem a deficiência, para a família é mais doloroso. Porque eu me lembro quando eu era pequeno, para minha mãe me levar para fazer um exame, fazer uma coisa, tinha que me levar no colo, subir o ônibus no colo, porque era complicado. Falar do Juninho me faz muito feliz, né? O Juninho é o meu grande amor, que é o meu irmão. O Juninho tem 38 anos e o Juninho, ele é portador de paralisia cerebral. Se vocês prestarem atenção, gente, eu posto nas minhas redes sociais, né? Todo mundo percebe que eu e o Juninho, nós temos uma conexão muito grande, né? O Juninho é o meu único irmão e eu tenho uma conexão muito grande com ele. Porque eu sempre, gente, tentei ter uma ligação com ele, de brincar, de estar perto dele. Porque o Juninho, ele nunca teve a presença de outra criança com ele. Porque, como eu falo para vocês, que naquela época, né, nós não tínhamos centros de acolhimentos como a gente tem hoje para essas crianças. Ele não tinha outras crianças para ele ter contato, para ele se aproximar. Então, a criança mais próxima que ele tinha era eu. Hoje, o que eu percebo? O Saulo hoje está com 9 anos. Então, todas essas lutas que a gente viveu foram muito intensas, mas a luta mais difícil, a que mais fere, é a luta do preconceito. Isso é diário. E é algo que fere a nossa alma. É uma dor que eu acho que supera uma dor física. Sabe, você ver seu filho sendo excluído é algo muito difícil, né?
Quando vieram me falar sobre a gente comentar sobre barreiras, comentar sobre inclusão, eu acho que a barreira física ela ainda é uma barreira muito pequena diante da barreira social que está ainda na população em geral. Há 10 anos atrás, nascia uma criança com síndrome de Down, nascia ali uma mãe também, uma mãe jovem, uma mãe cheia de desejos, cheia de sonhos com meu filho, e tudo foi tão intenso, a gente viveu tudo tão difícil. E hoje, o que eu mais sofro com meu filho é o preconceito que ele vivencia diariamente. Ele tem seus direitos violados, ele tem... É tanta coisa que envolve, que não é só algo que fisicamente... Uma rampa é muito pequeno diante da exclusão. Seu filho sentir vontade de jogar bola e as crianças não quererem jogar bola, porque as crianças são reflexo dos pais. Então só vai existir acessibilidade, só vai existir inclusão de fato se isso for trabalhado na família. Quando eu era pequeno, minha mãe me levava, para poder me levar para fazer tratamento, exame, alguma coisa, eu tinha que levar no colo, porque eu não tinha acesso para cadeira de roda. Aí ficava mais de 1 hora dentro de um ônibus, depois tinha que ficar andando no colo, levando para cima, para baixo, subir escada. Tá certo que hoje tem uma pequena melhoria, mas é muito pouca também. Muito. Para os familiares também é triste. Que nem um pai, nem uma mãe quer ver seu filho sofrendo. E aí faz de tudo para tentar dar um conforto melhor, uma vida melhor. Era bom se caso tivesse, o pessoal tivesse mesmo a consciência, a sensibilidade de fazer as coisas melhores. Não estou falando de governo, de nada, porque às vezes também a gente fala do governo, fala de prefeito, política, de presidente, não sei o quê, mas a gente mesmo não faz. Quando a gente vai fazer, estou falando a gente abrangendo geral, às vezes vai fazer uma reforma na calçada e bota um batente, bota uma pedra, dificultando cada vez mais. E quem sabe um dia, né? Com essa juventude que estão vindo aí, todo mundo tendo mais consciência, tendo mais responsabilidade, pode ser que vá para frente. Porque direito a gente tem, mas até para correr atrás do direito dá trabalho. Porque a gente vai para um lado, aí a pessoa vai, não sei o que, não é aqui. Aí vai para o outro, poxa, não é aqui. E parece que não vou dizer que é de propósito para dificultar algumas coisas, mas é complicado. Eu sempre busquei estar próximo a ele, estar perto dele. E isso criou uma conexão entre nós dois muito forte. E hoje nós já temos acolhimentos para as mães atípicas, nós temos acolhimentos para essas crianças, nós temos centros que essas crianças já são acolhidas na escola. Na época do Juninho, o Juninho não tinha isso. O Juninho nunca frequentou uma escola. Depois da família vem a escola. E, infelizmente, as instituições, elas ainda estão muito fechadas. Elas ainda veem a inclusão como um discurso bonito para ser falado, para dizer que eu trabalho a inclusão, eu apoio a inclusão. Eu vejo nos dias que se comemora a síndrome de Down, né, que se comemora não, que é o Dia Internacional da Conscientização da síndrome de Down, do autismo. Eu vejo tantos discursos, tantas pessoas apoiando. Gente, e apoiar é algo simples. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de crianças numa palestra que era pautada à nutrição. Mas eu pedi um espaço nesse dia para me falar com essas crianças sobre o que era inclusão. Porque eu acredito que se a gente começar com as crianças, ainda tenha jeito, ainda vai ter saída para essa sociedade que está contaminada com esse ego, com as pessoas só estão preocupadas com elas mesmas,
aparecer nas redes sociais que eu apoio essa causa, mas no dia a dia não existe isso. Então, eu vivencio isso na pele com meu filho e dói muito mais em mim. Quando a gente é mãe, a gente prefere que tudo que os nossos filhos vão viver seja com a gente. Então, dói muito mais em mim do que meu filho. Ver meu filho ser excluído dói em mim, sabe? Parece bobagem, mas meu filho ele não é convidado para aniversários. Eu tenho 2 filhos. O Saulo, durante um período da vida dele, ele em sala de aula, ele foi convidado durante 7 anos. Ele foi convidado para 2 aniversários. É tão comum aniversário de criança. Às vezes as pessoas dizem, Saulo come muito doce. Não, mas ele vai em muitas festas. Eu digo, não, meu filho não vai em muitas festas. Meu filho não é convidado para aniversários. O Samuel, meu outro filho, é convidado, pelo menos mensalmente ele é convidado para aniversário. Mas é muito escancarado o preconceito, a exclusão dessas crianças, das pessoas de forma geral. Maior do que uma acessibilidade, uma rampa, uma adaptação, a gente tem que quebrar essas barreiras da sociedade. E eu sinto sempre necessidade de ser falado desse assunto, e eu faço maior esforço quando as pessoas me convidam para falar sobre esse assunto, de estar aqui falando da minha vivência. Claro que cada pessoa, ela vivencia experiências diferentes, né? Mas eu acredito que essa dor da falta de inclusão e dessa falta de acesso é intensa, é enorme em todas as pessoas que passam por isso, porque só quem vive na pele é que pode sentir. Eu fiquei paraplégico de pequeno mesmo, paralisia infantil. Naquela época era difícil, até a vacina para tomar na época era... Fiquei paralítico, tive até uns 3 anos, mais ou menos. Estou com 52, naquela época era complicado. E a vacina faz muita diferença para quem toma, mas naquela época era complicado. E não tem como culpar ninguém nem nada. Hoje está mais fácil, mesmo assim ainda tem gente que não acredita, que não quer tomar, não acha que não faz diferença, mas faz. E tratamento eu nunca tive nenhum tratamento assim específico, não. Sempre tive apoio de muita gente, o que não ocorre com a maioria. Então eu posso me considerar um privilegiado. Eu trabalho aqui nessa loja, conserto celular, vendo película, capa, essas coisas. E é bom assim, se caso, além de dar as coisas, como é que eu vou dizer, dar um auxílio, dar um benefício, tivesse mais incentivo para incentivar a pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, a produzir, mesmo que a pessoa que não ache que não tem a capacidade, mas só em a pessoa estar ali se esforçando, alguém orientando, mesmo que isso ali lá para frente não vá dar dinheiro, não interessa, mas a pessoa se sentindo útil, se sentindo prosperando, é bom. E aí cada projeto que tiver, mesmo que para muitos pode parecer besteira, mas se a pessoa fizer um pouquinho só, já vai alavancando bastante. E para a família, com nada, a pessoa só chegar e perguntar como é que está seu filho, como é que está o seu irmão, algum parente da família. Se alguém chegar e só o parente saber que tem alguém preocupado, que tem alguém disposto a ajudar, já melhora bastante. O Juninho, para o quadro dele, né? Ele já é como ele fosse considerado um idoso, né? E já muitas coisas ele já não pode mais fazer. Nós temos o incentivo do governo, né? Ele recebe o benefício, mas o benefício não dá para todos os gastos dele, né? Não supre todas as necessidades dele. Minha mãe foi muito guerreira. Quando o Juninho teve a paralisia cerebral, o Juninho ficou mexendo só os olhos. E com a luta da minha mãe, com toda a garra que ela teve, levando ele para os tratamentos,
ela conseguiu uma evolução muito grande dele comer, dele conseguir andar, né? Ela conseguiu, ele tem uma evolução muito grande. E se ele tivesse tido ainda mais esse contato com as pessoas, ele poderia ter desenvolvido em outros quesitos. O Juninho, ele ensina a gente o que é a vida, o verdadeiro sentido da vida. Os médicos só disseram que o Juninho só ia viver até os 17 anos e hoje o Juninho tem 38 anos. É muito fácil você dizer que se sensibiliza com a dor do outro, mas não dói em você. Então, só o meu filho sabe, por mais que eu, como mãe, dizer que dói, dizer que ele não é convidado para uma coisa simples, né? Parece até que eu estou falando de algo extremo, mas dizer que nenhuma criança quer jogar bola com ele, dizer que ele não é convidado para o aniversário, parece ser algo bobo, mas para uma criança faz todo sentido. Dizer que alguém quer ser amigo dele, é amigo dele, brinca com ele, parece uma coisa boba, mas com certeza isso deixa marcas no meu filho. Então, as principais barreiras que devem ser quebradas, no meu entendimento, são as barreiras sociais. Fazer com que a população entenda que eles só precisam de oportunidades, que eles são seres humanos que têm suas potencialidades. O meu filho, por exemplo, ele tem uma sensibilidade enorme, ele tem uma percepção. Eu vou uma vez em um local. Eu lembro que uma vez ele faz umas terapias, ele faz fono, TO, psicóloga, terapeuta ocupacional, né? Eu já falei, faz ecoterapia. Eu sei que ele faz 8 terapias em um único dia, né? E aí, toda semana eu tenho isso programado na minha agenda, porque meus filhos são minhas prioridades. E um dia a gente estava atrasado, estava adiantado e eu não queria chegar tão cedo, e a gente até para ecoterapia. A gente parou em um posto de gasolina para tomar um sorvete. Eu só fui uma única vez nesse local. E outro dia eu passei com meu filho lá e ele disse sorvete. Ele lembrou que a gente foi lá. Então o Saulo, ele tem uma percepção. Eu preciso ir só uma única vez no local e ele tem essa lembrança daquilo. E me entristece quando as pessoas olham para ele como se ele fosse uma pessoa totalmente incapaz, como se ele fosse ser talvez um bebê, não é nem isso, né? Como se fosse, sei que é duro falar, mas como se meu filho não tivesse por que ter oportunidades. Então, eu acho que as pessoas só precisam disso, de oportunidade, de amor, de empatia, de fazer com que a inclusão ocorra não só nesses discursos, e ocorra de fato uma inclusão real, da vida real, fazer com que as crianças entendam, né, os pais educarem os filhos, que você deve respeitar as outras pessoas, que você deve incluí-los e não fazer com que a criança se inclua àquele ambiente. O ambiente tem que ser estar pronto, apto a receber a criança. Eu aqui estou até pensando também, ver se monta uma associação, ajudar, sei lá, qualquer coisa, porque quem puder ajudar, ajuda. Não estou dizendo financeiramente, eu estou dizendo amparo emocional, poder ajudar, é bom demais. Quem puder ajudar. As pessoas que têm deficiência ou por alguma coisa ficou deficiente, eu queria dizer o seguinte, né, que tem muita vida ainda pela frente, porque assim, é lógico, a gente falar da gente é mole, agora no lugar da outra pessoa é difícil. Mas eu vou falar por mim. Eu, apesar da minha deficiência, eu tenho 2 filhas, uma de 17, uma de 7, trabalho aqui nessa loja, danço com a cadeira, jogo sinuca, disputo torneio de sinuca. Então, para quem tem, não desanima não, porque se você se deixar bater, é o que prejudica. É igual uma pessoa que não tem doença nenhuma, a pessoa vai no médico, o médico diz, poxa, você tá com não sei o quê. Parece até um choque da pessoa, toma, daqui a pouco começa a sentir sintoma, começa não sei o quê. Então, você que tiver alguma deficiência, não desanima, corre atrás do seu sonho. A pessoa fala, não dá por quê? Não dá porque a pessoa não tentar, mas eu
Eu, no começo, né, o pessoal dizia que não dava para me jogar sinuca, não dava para não sei o quê. Eu jogo sinuca, saio, danço com a cadeira e tento me divertir o máximo, porque o importante mesmo, o importante é o teu psicológico, é a tua cabeça. É como eu falei, falando de fora, é fácil a pessoa chegar e falar, ah, faz isso, faz... Mas eu tô falando de mim, olha, eu tenho uma deficiência. Tô falando por causa própria, não tô querendo dizer uma coisa pra pessoa que eu não sei o que é, não vivenciei. É o grande amor da minha vida. É aquela pessoa que... Gente, eu sou capaz de tudo pelo Juninho. Que eu tenho um amor incondicional, né? Aquela pessoa... Como eu sei que ele necessita 100% da gente. Todos os dias eu tenho que ver. Todos os dias... Gente, eu acho que eu tenho mais dependência dele do que ele tem de mim. Nunca desista, né? Eu sou a prova viva de acompanhar esse legado. Deus, ele te manda, né, uma criança assim, porque você é capaz de ter esse amor incondicional. Gente, esse amor, ele não é para qualquer pessoa. Ele não é. É a coisa mais linda, esse amor de vocês com o filho de vocês. Porque, gente, eu acho lindo o amor da minha mãe com meu irmão. Vocês, que são mães atípicas, vocês são luz, vocês são garra, vocês são exemplo, vocês são dádivas de Deus e que vocês não desistam nunca. Ele acorda 4 horas da manhã. Tony, minha mãe tem 73 anos. Minha mãe cuida dele. Tony, ela se acordou de 4 horas da manhã. Olha, se tu for 4 horas da manhã, se tu chegar agora, ele tá todo banhado, cheiroso. Tony só come coisa saudável. Eu digo assim, como é que uma mulher... Ele adoece. Quando ele adoece, ele inflama a garganta, ele fica 6 noites sem dormir. Ela passa 6 noites sem dormir com ele. E ela não deixa ninguém olhar ele um segundo, é só ela, sabe? E ela... não reclama, não... Por isso que eu te digo assim, é a coisa mais linda do mundo. Aí quando você acompanha isso, quando você vive isso, você começa a ver a vida com outras maneiras, com outros olhos. O Juninho, ele sente uma dor, ele não sabe dizer onde é que dói. A mãe olha pra ele, ela sabe onde é que tá doendo. Gente, é a coisa mais linda do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Eu fico desesperada. Eu tô com ele quando ele tá doente, que eu fico perto dela, né? A gente fica com ela muito pra dar suporte. O Ney dorme com ela. O Ney fica dormindo com ela quando ele adoece. Aí, Ingrid, eu fico desesperada. Tipo, ele tá sentindo uma dor, aí ele começa a ficar agoniado. Com o Juninho, eu aprendo a valorizar as coisas mais simples da vida. Sabe por quê? Sabe qual é a maior felicidade dele? Ele ficar no portão da casa da mãe. A mãe me manda as fotinhas dele, né? Nossa, tá ali aquele morro de feliz. Gente, ele ficar na grade do portão. Aí eu digo assim, às vezes a gente reclama de cada coisa, né? E é isso aí. Então o Juninho, ele me ensina eu olhar a vida com outros olhos, ter outra percepção de vida. Então, quando tu tem uma pessoa dessa na tua família, né, tu é diferente. Eu vejo muito isso, as próprias instituições, né? As instituições querem que a criança se enquadre, se encaixe no seu ambiente e não tornar aquele ambiente acessível para essas crianças. Eu sinto muita falta disso, de acessibilidade real mesmo, não só, porque eu fiz uma rampa, eu estou incluindo pessoas. Não é bem isso, né? Esse é o meu relato. É impossível falar do meu filho e não me emocionar, é impossível falar de tantas lutas que a gente vive e vai vivenciar. Essa semana, meu filho tem 9 anos. E vocês acreditam que eu já falei com a psicóloga sobre puberdade? Porque eu tenho muito medo do futuro do meu filho. Quando meu filho chegar na puberdade, como é que as pessoas vão encarar? Existe um grande mito das pessoas já falarem
Ai, porque eles têm a sexualidade muito aflorada. E eu vivia com isso na minha cabeça. Eu fui conversar com a psicóloga dele e ela disse: não, a sexualidade de uma pessoa com síndrome de Down é igual à sexualidade de qualquer outra pessoa. Vai acontecer no tempo normal e do mesmo jeito. O desejo que ele sente é igual ao de qualquer outra pessoa. Então as pessoas jogam tanto tabu que eu vivia com medo disso. E aí, ele só tem 9 anos, eu já levei esse medo para psicóloga. Então, graças a Deus que a gente passa por muitos problemas, tem muito preconceito, a gente já sofreu em clínicas, eu já tive problemas na justiça com clínicas, com pessoas físicas até. Mas encontro também pessoas boas que acolhem o meu filho, que se sensibilizam com a nossa causa, né? E que tem todo esse carinho, esse afeto e essa empatia. Então, é impossível falar do meu filho e não prolongar a história, e não querer contar, por mais que eu tente resumir e voltar para o assunto que está sendo abordado, mas é muito forte esse sentimento, essa muitas vezes angústia que eu tenho. Eu fico angustiada de ver a forma como a sociedade encara e fico angustiada de muitos discursos soarem no meu ouvido como uma falsidade, como se ninguém tivesse nem aí. Na verdade, todo mundo só está olhando para si próprio. Então, é sempre um prazer falar sobre isso, embora seja algo doloroso, mas tem que ser falado, é necessário ser falado para que ver se alguém escuta a gente, para ver se a gente consegue ganhar espaço e as pessoas começam a ver essas pessoas como pessoas e que pessoas precisam de oportunidades. Então, se hoje eu fosse falar assim, o que eu solicito, o que eu peço, o que eu vejo mais necessário são oportunidades, empatia, aí vem o respeito, a inclusão de fato.